Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar início a mais esse estudo sobre o livro do Apocalipse. Hoje, vamos lá? Todos juntos aí, com Covid ou sem Covid, nós vamos juntos agora estudar a palavra de Deus, tá bom? Desde já agradecemos a todos que estão orando por mim, pela minha família. Estamos todos bem, graças a Deus. A Adriana teve febre no começo, dor de cabeça e perdeu o olfato e o paladar. Continua sem o olfato e paladar, continua com as dorezinhas de cabeça, mas já não tem febre. A Raquel teve febre ontem e dores no corpo, mas já está melhor também. O Paulinho, que de madrugada teve febre muito alta e hoje passou o dia inteiro com diarreia e vomitou um pouco, mas dentro do possível estamos todos bem, já estamos melhorando. Eu não tive muitos sintomas, graças a Deus, a não ser uma dor na perna, que dizem que é da Covid, e um pouco de dor de cabeça, mas estou bem, estou bem. Só a Adriana fez o exame por enquanto, a Raquel vai fazer o exame também, porque foi dispensada do serviço para se tratar da Covid. Então, de forma que estamos todos bem. Todos passamos no médico já, graças a Deus, e fomos medicados. A Adriana, a Raquel e o Paulinho, principalmente, estão tomando os medicamentos. Eu já havia tomado ivermectina preventivamente, talvez por isso também não tive tão forte. Mas sabemos que é pela graça de Deus somente. Vamos lá então? Então, obrigado pelas orações. Nós vamos orar para iniciar mais esse estudo bíblico com os irmãos, tá bom? Vamos falar com Deus aí. Querido Deus e Pai, graças te damos por esse estudo bíblico, pela oportunidade de nos reunir com os irmãos semanalmente para estudarmos a tua palavra. E a palavra, ó Deus, num livro tão importante que é o Apocalipse, muitas vezes negligenciado por outras denominações, por alguns irmãos, e nós estamos tendo o privilégio de estudar, de discutir, de aprender mais sobre a tua palavra. Nos abençoa, portanto, Senhor, para que possamos a cada dia nos empenhar e que sejamos abençoados, enriquecidos com o conhecimento da tua palavra. Seja conosco, abençoa cada lar, a cada irmão, nesse momento. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da minha família, tem cuidado dos meus irmãos em Cristo, em todos os lugares, ó Deus, onde eles se encontram nesse momento. Obrigado, Senhor. Seja conosco nessa noite. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Deixa eu dar o boa noite aqui. Deixa eu ver quem já. Boa noite, Rosângela, está conosco, e Yamazaki.
A Marizene também, boa noite, Marizene. Miriam, boa noite. Minha esposa Adriana está conosco, boa noite, Adriana. A Nice, boa noite, Nice. E tem mais 2 comentários da Miriam e da Marizene novamente. Tá bom? Hoje nós estamos bem concorridos, né? Parece que tem uma reunião de oração da UPH e, enfim, algumas pessoas participando aí também da reunião de oração. Que Deus abençoe tanto um quanto o outro. A reunião de oração dos homens da UPH da Quarta Igreja. Que Deus seja louvado. Vamos nós aqui então estudar a palavra de Deus. Eu mandei a vocês a apostila nos grupos aí da congregação, Mulheres que Oram e Liderança. Quem quiser acompanhar então a leitura da apostila, é só pegar nesses grupos e baixar e ler a nossa apostila. Vamos continuar, certo? Do local onde nós paramos semana passada. Nós estamos estudando a visão de Jesus glorificado. Na verdade, ainda não vimos no texto Jesus é glorificado, correto? Mas estamos caminhando para ver. Então, nós paramos na página de número 12, onde tem uma marquinha vermelha, né? Onde tem, por último, um texto de Tiago aí. A gente está falando sobre as características do reino e da perseverança, não é? O apóstolo João fala, portanto, àqueles irmãos que é companheiro deles, tá certo? Na tribulação, no reino e na perseverança. Então nós tratamos praticamente sobre isso na semana passada. João se identifica, né? Ele encontra pontos de contato entre ele e os irmãos que vão receber a carta, tá certo? Dando assim ainda mais força para a sua carta. Vamos continuar então de onde nós paramos. João continua a revelação declarando o que achou-se em espírito, né? Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 10. É a partir daí, a partir do verso 10, que nós vamos focar a nossa atenção nessa noite. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele vai continuar tratando sobre a revelação do Apocalipse, dizendo que achou-se em espírito. Espírito aqui significa em êxtase, ele não estava assim, normal. Ele estava meio que fora de si, certo? É algo até mesmo inexplicável, tá bom? O que é um êxtase? É quando você, né, tem uma reação assim, diferente do normal, né? Você não está ali consciente, pessoal, você está viajando, né? Ainda que mentalmente, dentro da mente, mas você está viajando, você tem um êxtase. Então é isso que aconteceu com o apóstolo João. Bom, isso não é novidade, tá certo? Essa experiência de êxtase não é novidade para a Bíblia, para os personagens bíblicos. Profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Daniel, e os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, eles tiveram experiências semelhantes à de João na ilha de Patmos. Você quer ver uma coisa? Então, Isaías capítulo 6, verso 1 a 4. Veja, essas experiências que eles gravaram, escreveram, são parecidas umas com as outras. É óbvio, não são iguais, mas da mesma forma são experiências espirituais, são êxtases, né? Parecido com o que João teve na ilha de Patmos. Isaías diz assim, lá em Isaías capítulo 6, verso 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí por diante. Isaías está narrando um êxtase que ele teve, né? Ele se encontrou no céu, ele se encontrou na presença do Senhor dos Exércitos, tá certo? E isso não foi em corpo, né? Foi em espírito, provavelmente. E outros também tiveram. Ezequiel capítulo 3, verso 12. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, para você ver que essas experiências de êxtase que João está narrando que teve, é comum na Bíblia, né? Para os servos de Deus na Bíblia. Ezequiel capítulo 3, verso 12 diz assim: Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Até parecida com a de João, né? Uma voz por trás dele. Ainda em Ezequiel capítulo 8, verso 1 a 4. Vamos lá? No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá, assentado diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Perceba, ele estava inclusive junto com outras pessoas. E aconteceu isso, ele teve um êxtase, tá bom? Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos a cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Tá certo? Então, nós vemos também Ezequiel narrando aí uma experiência semelhante à que João teve. Nós vimos primeiro Isaías, agora Ezequiel. Daniel capítulo 8, verso 1 a 3. Abra lá sua Bíblia. Daniel capítulo 8, verso 1 a 3. Eu estou pegando apenas alguns versículos, alguns exemplos, né, de que a experiência de êxtase ela é muito comum entre os servos de Deus na Bíblia. Daniel 8, de 1 a 3 diz: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de você, que está me ouvindo agora, é que essas visões, quando elas são relatadas, perceba, a pessoa que viveu a experiência, assim como nós, ele está extasiado, ele não sabe direito o que ele viu, ele não sabe, na verdade, transformar em palavras, ele não sabe verbalizar aquilo que aconteceu com ele. Então ele procura sinais, signos, figuras, metáforas para explicar o que aconteceu, né? Então a gente vai usar, vai ver nesses discursos, nessas narrativas, sempre como algo, né? Com aqui, ó, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã. Ou seja, parecia que era a cidadela de Suzã, pareceu que ele estava lá, mas na verdade ele não estava, né? Então, o corpo da pessoa, a mente da pessoa, na verdade, é tomada por uma sensação que é difícil de explicar, tá certo? Então isso é o êxtase. Bom, no Novo Testamento também tem, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Vamos lá, Atos capítulo 10, verso 9 a 10. Atos 10, verso
9 a 10. Diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E o verso 11 também. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse uma grande... Tá vendo? O objeto era como se fosse um grande lençol. Perceba, é sempre algo assim difícil de relatar. Tá bom? Então, perceba. Né? O Apocalipse também é assim. Algumas pessoas querem dizer, não, ó, isso que João ele viu é exatamente isso, né? Querem fechar a questão. E não é assim, tá bom? É algo. Nós vamos tratar um pouco mais sobre isso na frente. O que eu quero mostrar para vocês é que a questão do êxtase vivido pelos servos de Deus é uma experiência que Deus permite, mas a pessoa, nós temos que adconvir que são pecadoras, elas não estão preparadas para ver a glória, para ver o que Deus tem para mostrar, para ver coisas assim. E o apóstolo Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios, nós vamos tratar mais para frente. Tá bom? São coisas inefáveis, o apóstolo Paulo falou que viu. Então, perceba, nem sempre é fácil relatar, é como um lençol que desceu do céu, é como eu estava no rio, eu vi como a voz, eu ouvi como a voz de trombeta atrás de mim. Então é sempre como, e não uma afirmativa, assim, uma afirmação de que realmente. Então João teve uma visão, né? E ele então vai descrever essa visão, e todo o livro do Apocalipse vai ter essa simbologia, certo? Do que ele viu nessa visão, né? Das visões que ele teve. Então, nem sempre essas visões vão ser literais. Eu estou adiantando um pouquinho a matéria de hoje, mas é para você entender já que o livro do Apocalipse a gente não pode lê-lo literalmente. Literalmente, há muitos símbolos aí, não é? E eles precisam ser decifrados, então. Bom, para encerrar, 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele não sabe, Paulo não sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Né? Depois eu vou tratar um pouco aí sobre esse versículo especial, o verso de número 4, que fala dessa palavra inefável. O que é inefável? Se você puder, já vai procurando aí no Google ou no seu dicionário, né? Que o apóstolo Paulo diz o que são essas palavras aí, né? Ou melhor, o dicionário diz o que Paulo quis dizer com essas palavras ou com essa palavra inefável. Bom, João teve uma visão, né? Primeiro falamos sobre a questão do êxtase, agora vamos falar sobre a visão em si. A visão, João teve a visão no dia do Senhor e não do dia do Senhor. Isso faz a maior diferença. O dia do Senhor aqui, que João fala, não tem nenhuma relação com o dia do Senhor no sentido escatológico. O dia do Senhor no sentido escatológico está lá em Joel capítulo 2, em Atos capítulo 2, 20, né? Então, não tem nada a ver com a questão da volta de Cristo. Ele, no dia do Senhor, ele teve a visão. E o dia do Senhor na Bíblia, né, é um domingo, tá certo? É um domingo. Vamos abrir, primeiramente, Atos capítulo 2, verso 20. Esse dia do Senhor que fala aqui em Atos, esse é o escatológico. Esse é o escatológico. Mas vamos ler lá que João, ele não está se referindo a esse dia, mas ao primeiro dia da semana, que é o domingo. Atos capítulo 2, verso de número 20. Diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande glorioso dia do Senhor. E dia do Senhor aparece no texto com letra maiúscula, porque está falando da volta de Cristo, do dia em que o Senhor voltará
para acertar contas com o mundo, não é? E com os homens especialmente. Então esse é o grande dia, né? O dia do Senhor, a volta de Cristo. Mas João vai dizer lá, no verso de número no verso de número 10, que nós estamos estudando, achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse no dia do Senhor é o primeiro dia da semana, em que os cristãos do primeiro século passaram a cultuar a Deus, devido ter sido justamente o dia da ressurreição de Jesus. Tá bom? Jesus ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana ficou conhecido como o dia do Senhor. Né? Então, a igreja ela teve várias transições. Né? Sabemos que a Páscoa ela foi modificada de certa maneira, né? Porque a prática comemorava a libertação do povo do jugo do pecado do Egito, né? O israelita ele comemorava a Páscoa como um dia de ressurreição, um dia de libertação. E quando nós comemoramos a Páscoa, o cristão ele comemora a Páscoa na ceia do Senhor, tá certo? Na ceia do Senhor. Então, a Páscoa mudou para a ceia, né? Outra coisa que mudou também foi a circuncisão para o batismo. Então, vejam, esses são aspectos que sofreram mudança com a vinda de Cristo, entre muitas coisas. A circuncisão também, que era efetuada nos meninos, nos membros dos seguidores de Deus, do povo de Deus, nos membros do povo de Deus, que eram somente os meninos, representados pelos meninos, era circuncidado ao 8º dia. Ou se um israelita comprasse um servo, né, e ele viesse para a casa daquele israelita, era também preciso circuncidar, fosse qualquer a idade dele. A idade que ele tivesse, ele precisava ser circuncidado. Então, isso vai mudar no Novo Testamento. Por quê? Porque o batismo, assim como a circuncisão era um ritual para demonstrar que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus, que publicava a entrada dele no reino de Deus, entre o povo de Deus, o batismo significa a mesma coisa, tá certo? O batismo, ele significa a renovação da pessoa, a lavagem pelo Espírito Santo, mas significa também que essa pessoa agora está participando do corpo de Cristo. E o batismo ele muda também no aspecto de que agora mulheres se batizam. Antes, só os homens poderia circuncidar-se ou ser circuncidado. Agora não, agora as mulheres também recebem o batismo na nova dispensação. Todos estão inclusos na nova dispensação e no batismo. E aí nós vemos que o dia do Senhor também mudou, como a Páscoa, como a circuncisão mudaram, o dia do Senhor, que os crentes da antiga dispensação guardavam por ser o sábado, o dia que o Senhor descansou, não é? E aí nós temos uma mensagem espiritual, não é literal, embora fosse praticado literalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por causa da ressurreição de Jesus, o povo de Deus, os seguidores de Cristo, os cristãos, passam a se reunir no domingo e não sofrem nenhuma censura, tá certo? Nós não vemos Jesus censurando os cristãos por eles agora não se reunirem mais no sábado e se reunirem no domingo para cultuar a Deus. Então veja, essas mudanças são naturais. Então quando João ele se encontra lá na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho de Cristo, num domingo, né, ele tem essa visão. Então, o dia do Senhor que ele está se referindo, portanto, é o domingo e não é o dia da volta de Cristo. Não tem sentido escatológico aí. Tá certo?
Vou ler mais uma vez aqui, porque eu falei muito, né, e nós perdemos aqui na apostila. O dia do Senhor, a que João se refere, é o domingo, primeiro dia da semana, dia em que os cristãos do primeiro século passaram a cultuar a Deus, devido ter sido o dia da ressurreição de Jesus. Lucas 24, de 1 a 3. Todos já sabem que o domingo é o dia da ressurreição, mas vamos confirmar, como gostamos, tudo aquilo que afirmamos, mostrar que tem no texto das Sagradas Escrituras. Lucas 24, do 1 ao 3, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, o primeiro dia da semana foi o dia que Jesus ressuscitou. A palavra Domini, domingo, né? É a palavra latinizada. Domini é primeiro, né? Por isso que segunda-feira é segunda e terça é terça. Mas o domingo ficou domingo, porque em latim esse Domini é primeiro, tá certo? No grego, né? E no latim, consequentemente. Então vejamos aí mais uma referência à ressurreição, a ressurreição de Jesus no domingo. João capítulo 20, verso 1, né? Também vai falar do primeiro dia. Os textos da ressurreição todos falam que foi no primeiro dia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, a ressurreição de Jesus foi no domingo. Não há a menor dúvida de que não tenha acontecido no domingo, né? E em Atos capítulo 20, verso 7, vamos ver? Atos capítulo 20, verso de número 7. Olha o que diz aí. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, no dia da semana que ele diz que estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, logo no início da igreja, eles adotaram o primeiro dia da semana para fazer suas reuniões públicas, para partir o pão, que era uma forma de dizer que eles iam ministrar a ceia do Senhor. Então, tudo isso acontecia no domingo. Portanto, quando João ele está na ilha de Patmos, o primeiro dia da semana ali, significa que foi num domingo que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Tá certo? Outro sim, o termo Dia do Senhor era usado no primeiro século pelos cristãos em resposta ao Dia do Imperador, comemorado como a uma divindade na Ásia Menor pelos seus súditos. Então, veja, por que os cristãos começaram a fazer questão que era dia do Senhor, que o domingo era dia do Senhor? Porque existia um dia do imperador, onde os inimigos dos cristãos, os idólatras, os pagãos, se reuniam para adorar quem? O imperador. Tá certo? Então, esse dia do Senhor marca, dentro do cristianismo, uma data reservada para cultuar a Deus publicamente. Né? Sendo até mesmo uma afronta aos pagãos, uma afronta aos adoradores do imperador e aos adoradores dos deuses gregos e romanos. Então, dessa maneira, João também coloca lá que foi no dia do Senhor que ele recebeu essa revelação. Ou seja, num domingo em que ele estava provavelmente orando e cultuando a Deus, apesar de estar na ilha de Patmos. Tá certo? Continuando aqui então, o dia do Senhor, a que João se refere, de fato é o domingo. Muito bem. João é surpreendido, depois de falar dessa parte do domingo, João é surpreendido por uma grande voz vinda por trás dele como de trombeta. Vamos ver lá se tem alguma questão, tá? Tudo bem aí? Todo mundo tranquilo? Alguma pergunta? Amém. Joana e José Carlos, boa noite, Deus abençoe vocês. Toninho, Luciana, Gustavo, Deus abençoe todos vocês, a casa de vocês. Que Deus abençoe. Marcilene, Deus abençoe. Então, nenhuma questão ainda, nenhuma pergunta?
Tudo bem? O dia do Senhor está tranquilo? Tudo que foi falado até agora? Então tá bom. Vamos lá. Se tiver alguma questão aí, por favor, coloquem aí a pergunta. Bom, então João ele está lá no dia do Senhor, na ilha de Patmos, e ele ouve uma grande voz vinda de trás dele como de trombeta. Perceba, é uma revelação, é um êxtase. Ele já havia falado que ele estava passando por um êxtase, e veja, a voz é como de trombeta. Ele não sabe identificar exatamente o que ele ouviu, mas era algo estridente, era algo que chamava a atenção, mesmo porque a trombeta, dentro da cultura israelita, ela tem um sentido muito forte de chamar a atenção, de chamar para um recado importante, de mandar marchar, de mandar ir em frente, tá certo? Então é isso que ele sente, uma voz, mas era uma voz, não era o toque de trombeta exatamente, era uma voz como de trombeta, né? Algo que chamou a atenção, portanto, aí de João. No Apocalipse, a trombeta chama a atenção para algo importante. Veja aí, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Vamos lá? Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Bom, ele viu uma voz como de trombeta a falar com ele. Hoje em dia já tem alguns instrumentos aí, principalmente naqueles órgãos eletrônicos, né? Que fazem adaptações aí, fazem arranjos, né? E a voz soa como se tivesse uma trombeta, como se estivesse sendo proferida por uma trombeta. É engraçada, chega a ser engraçada, né? Mas foi algo semelhante a isso que ele ouve, né? E chama a atenção dele e ele vai virar-se para ver o que é isso, tá certo? Mas veja, né? Esse êxtase que ele tem, ele olha, né? A sua atenção é chamada por uma voz como de trombeta por trás dele, tá bom? Bom, foi assim que ocorrera quando Deus entregou os 10 mandamentos a Israel no Monte Sinai. Lembram-se lá? Vamos ver Êxodo 19, 16. Então a trombeta, dentro do contexto israelita, ela tem uma grande importância, né? Os momentos cruciais do povo de Deus, Deus usou a trombeta para chamar a atenção do povo. Olha aí, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha o verso 19 também. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E ainda Apocalipse 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Né? Então foi quando Deus entregou os 10 mandamentos lá para o povo de Israel, houve esse clangor de trombeta. Depois, a Moisés foi ordenado fazer 2 trombetas de prata para convocar a congregação dos filhos de Israel para diversas finalidades importantes, né? Então nós encontramos também lá em Número de 1 a 10. Vamos lá? Números. Números 10, de 1 a 10. Números 10, de 1 a 10. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Olha para que ia servir a trombeta. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão
os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate-as tocarão para suas partidas. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então perceba, para uma série de coisas, né, a trombeta era usada em Israel, mas coisas importantes. Então, quando nós vemos que João disse que ele ouviu como uma voz de trombeta, imediatamente ele vira para trás. Tá certo? Então, imediatamente ele vira para trás. Porque, dentro do contexto israelita, do povo de Deus, a trombeta chamava a atenção das pessoas. Bom, também em seu sermão escatológico, Jesus chama atenção para um alto som de trombeta que acompanhará a atuação dos seus anjos, que terão a missão de reunir seus escolhidos. Vamos ver? Mateus 24, 31. Então nós estamos vendo ainda dentro do contexto, né, dentro da cultura israelita, o uso da trombeta. Abra aí então Mateus 24, 31. Vamos lá. Mateus 24, 31. Diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ok? Então, esse versículo é muito interessante quando nós estudarmos lá Apocalipse capítulo 7, se eu não me engano, de Apocalipse, que fala que os anjos estão segurando os quatro ventos. Nós vamos ver esse versículo aqui, tá certo? Muito bem. Mas vamos tratar aí primeiramente, mostrando que a trombeta dentro da cultura israelita, ela é de suma importância. Um momentinho só aqui que eu vou marcar. Muito bem, vamos lá. Estou marcando aqui, senão eu me esqueço. Vamos lá? Continuando então. Então, Jesus, né? Ele tem isso também. Mas veja 1 Tessalonicenses 4,16. O apóstolo Paulo, ao falar da volta de Cristo, também se refere às trombetas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebe? Então, dentro da cultura bíblica, vamos dizer assim, da cultura israelita e da cultura cristã, né? Há uma importância do toque da trombeta. Por isso é que João vai se virar imediatamente quando ele ouve aquela voz. A grande voz como de trombeta, a qual João se referiu no verso 10, lhe ordena: escreva o que vês e envies às 7 igrejas. Verso 11 lá, né? Isso significa que a mensagem do Apocalipse é uma importante mensagem de Deus à igreja de todas as épocas, certo? Lembrando lá, a gente sempre está lembrando isso, né? Que o Apocalipse não foi somente escrito para 7 igrejas lá da Ásia Menor, mas 7 significa completude dentro do livro do Apocalipse, e por isso significa que essa carta deve chegar a todas as igrejas. Bom, é uma mensagem de Deus para todas as épocas. Portanto, desprezar a mensagem do Apocalipse é o mesmo que desprezar o próprio Deus, tá certo?
Quem aí não gosta do Apocalipse, não gosta de estudar, tem algum cisma com o livro do Apocalipse, tem que repensar isso, né? Porque o livro ele é uma exortação assim para ser lido. Se chama a atenção no livro inteiro para se verificar o que é dito no livro do Apocalipse. De forma que não verifica, está desprezando o próprio Deus. Vamos lá. Há de se perceber que tudo isso ocorrera sem, contudo, João se virar para ver quem era que falara com ele. Quando ele ouve a voz, vamos lá ver verso 12, Apocalipse 1, verso 12. Apocalipse 1, verso 12. Vamos ver o 11 também. Não, o 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aí João não tinha se virado. Ele não tinha se virado. Ele já ouviu isso como voz de trombeta atrás. Ele só vai se virar a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então ele vê aquela voz e ele, né, aqui, alguém falando com ele e ele se vira. Ele se volta e ele se voltando ele vai contemplar então 7 candeeiros de ouro, né? João narra então que se voltou para ver quem falava com ele, com voz de trombeta. Eu quero que você perceba aqui que a narrativa é de algo extraordinário. Quem que fala com voz de trombeta? Né? Ele já está vivendo um êxtase, tá certo? Ele está vivendo uma coisa extraordinária, fora do comum, que é aquele arrebatamento que ele está tendo, aquele êxtase, né? Ele ouve como uma voz de trombeta, ele vai ver alguém como o Filho do Homem e assim por diante. Então ele está vivendo um êxtase. Então isso quer dizer que não é facilmente decifrável ao apóstolo João o que ele vê, muito menos transmitir em palavras o que viu. Eu falei sobre isso no início. Tá certo? Isso quer dizer que a revelação que tanto os profetas quanto os apóstolos tiveram e receberam, certas vezes de Deus, nem sempre eles próprios a compreendiam totalmente. E agora eu quero voltar lá naquele texto que eu falei para vocês que ia voltar, de 2 Coríntios 12, 4. 2 Coríntios 12, 4. Vamos ver aí? 2 Coríntios 12, 4. Está falando sobre as visões, as revelações que o apóstolo Paulo teve do Senhor. Né? E no verso 4 ele diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Não é isso que ele escreve aí? Né? Palavras inefáveis. Inefável é o que não se pode nomear ou descrever, é indizível, indescritível. Então é isso que significa inefável, tá bom? Então o que ele viu lá no paraíso e ouviu palavras que, né, se fossem faladas para nós não compreenderíamos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Né? Então, perceba, a visão ela sempre é assim. Ela é traduzida em miúdos, como nós diríamos no popular aí. Deixa eu traduzir isso em miúdos para que você entenda. É justamente isso. Né? Os apóstolos, os profetas, eles fazem um grande esforço, é lógico. Isso é ajudado pelo Espírito Santo de Deus para traduzir aquilo que eles viram, aquilo que eles sentiram, aquilo que eles testemunharam para a nossa língua, para que possamos compreender ao máximo. Tá certo? Mas muitas vezes isso vem em forma de símbolo, como é o Apocalipse. E daí nós temos que decifrar ao máximo aquilo que pudermos quando lermos esses livros. Tá certo? O livro de Daniel, o livro do Apocalipse e outros símbolos que há na Bíblia. Tá bom? Mesmo nas cartas, nós encontramos coisas assim, vamos dizer assim, estranhas, algumas vezes. Por quê? Porque foram fruto de uma revelação, de um êxtase, de algo extraordinário,
que é extraordinário? É o que não é ordinário, o que não é comum, é fora do comum, tá certo? Se você encontrar uma criatura lá, vai, por aí, né? Você sai por aí à noite e encontra uma criatura que você nunca viu. Como é que você vai descrever? Como é que você vai falar para as pessoas como era essa criatura? É naquilo que você consegue traduzir, tá certo? É basicamente isso que acontece no Apocalipse e em outros livros. Ele está tentando traduzir, pôr em palavras, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele constatou. Tá bom? Bom, o texto diz assim: grande voz como de trombeta, um semelhante a filho do homem. Percebe? Verso 13. Olha lá, vamos ler o verso 13. Nós já lemos até o 12, né? Mas leia agora o 13. Diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Era semelhante a filho de homem. Ele não tinha certeza se era filho de homem, mas tinha, vamos dizer assim, a forma humana, tá certo? Tinha a forma humana. Ele vai saber que é Jesus Cristo. Nós vamos discutir um pouquinho isso aí. Como que João sabe que é Jesus Cristo? Se é como filho de homem. Tá bom? Grande voz, como de trombeta, um semelhante a filho de homem. Isso corrobora para o entendimento que a maioria dos teólogos tem das figuras do livro de Apocalipse, como sendo simbólicas e não literais. Então, o que nós temos ali no Apocalipse são figuras que nós nos esforçamos, com a ajuda do Espírito Santo, para traduzir o que significa isso. Então, por isso, nós vamos ter aí na história da igreja várias interpretações para o Apocalipse. Né? Aquelas pessoas que se propõem mesmo a interpretar o Apocalipse, uns vão dizer que é assim, outros vão dizer que é assado. Né? Só que nós devemos escolher naturalmente aqueles que têm mais coerência com todo o contexto, com toda a Bíblia. Tá certo? Com toda a Bíblia. Aqueles que apresentam argumentos mais plausíveis, argumentos mais convincentes. Então é com esse que nós temos que ficar. E não somente uma pessoa que diz, não, isso aqui é porque Deus me revelou que é isso aqui. Nada disso. Né? Então, nós temos que decifrar a Bíblia, né? Nós temos que interpretar as Escrituras de acordo com as próprias Escrituras. A Escritura, esse é um princípio bíblico, hermenêutico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá certo? Então é com esse que nós vamos ficar. Apesar de assumirmos que há figuras do Apocalipse que nós não sabemos o que é exatamente. Né? Alguém com tanto chifre, o que ele viu realmente? O que era a besta realmente? Né? Então nós vamos discutir isso mais para frente. Não vamos adiantar isso agora, não. Tá bom? Bom. Então alguns teólogos, né, muitos teólogos, e aí os reformados também, vão dizer que há figuras, o livro de Apocalipse é feito de figuras. E essas figuras são simbólicas, elas não são literais. Há aqueles, né, que vão tratar as figuras do Apocalipse como literais, os dias do Apocalipse, os números do Apocalipse, né, o milênio do Apocalipse como sendo coisas literais. E outros não. Né? Bom, surge a questão de se a figura que João disse ter visto era Jesus de fato. Ele afirma que é Jesus, mas ele diz que era como um semelhante a filho do homem. Vamos ler o texto? Verso 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Aí ele vai começar a descrever como é que ele estava. Né? Depois nós vamos ficar sabendo que essa figura que ele vê é Jesus, mas é no contexto que você vai saber que é Jesus. Porque no início da primeira carta, né, o próprio Jesus vai se revelar que aquele que João estava vendo era ele. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, em cada carta do Apocalipse, Jesus vai se auto-revelar, dizendo: ó, eu sou aquele que João viu.
E ele vai mandar a mensagem, não é? Se descrevendo como aquele que foi visto pelo apóstolo João. Então veja, muitas figuras que aparecem no livro do Apocalipse são decifradas dentro do livro de Apocalipse. Então, como que nós sabemos que foi Jesus que João viu? E Jesus glorificado? Porque o próprio Jesus vai falar isso no decurso do livro, como disse agora em capítulo 2, verso 1. Tá bom? Bom, João, surge a questão de se a figura que João disse ter visto era Jesus de fato. Como João saberia se era Jesus, tendo uma aparência tão extraordinária como aquela? Nós temos que fazer essa pergunta, né? Não é simplesmente, vou acreditar aqui que era Jesus, porque está dizendo que é Jesus. Vocês acham que os céticos não fizeram essa pergunta quando estudaram a Bíblia, pegaram a Bíblia para refutar a Bíblia? Vocês acham que eles não fizeram essa pergunta? Lógico que fizeram. Então nós temos que fazer essa pergunta. Como é que João sabia que era Jesus? Bom, nós vamos tentar explicar aqui mais ou menos, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Apocalipse 1, de 13 a 16. Então, perceba, está aí a descrição do Jesus glorificado. Uma figura extraordinária, fora do comum, fora do ordinário. Como que João sabe que é Jesus? Bom, o contexto vai dizer que é Jesus. Primeira coisa. Ou seja, Jesus vai se auto-revelar depois para o próprio João. Mas uma coisa que nós temos que considerar é que João conhecia muito a Jesus. Muito a Jesus. E nós não sabemos se havia dentro de toda aquela figura extraordinária, ainda sobrava algo que revelava que era Jesus. Um aspecto peculiar, algo que João conhecia em Jesus. É provável. É provável. Pode ter acontecido. Nós citamos aqui como prova disso, quando Jesus já estava glorificado e encontrou os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos seguiram com Jesus ali conversando, não é? E não reconheceram a Jesus. E quando chegaram na casa, convidaram Jesus para entrar. E somente quando Jesus deu graças no partir do pão é que eles reconheceram que era o mestre. Então, algo peculiar, algo que lhe chamou a atenção, algo que pertencia somente a Jesus, não é? Fez com que aqueles homens percebessem que era Jesus que estava com eles. Então, veja como é importante nós conhecermos o nosso Senhor e Salvador. Porque nós vamos encontrar muitas imitações no mundo, não é? Como saber que aquela pessoa não é Jesus Cristo? Ora, nós sabemos que Jesus Cristo ele vai voltar em glória, enfim, existem muitos falsos cristos. Mas e quem não sabe? E quem não sabe? Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos seguros, tá certo? Então, João pode ter reconhecido alguma peculiaridade em Cristo, mesmo envolto àquela figura que ele diz que estava no meio dos candeeiros lá, semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Seus cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E mesmo assim João reconhece a Jesus. Então nós estamos aqui aventando a possibilidade de João ter reconhecido Jesus, não é? Por alguma peculiaridade que ele trazia. Afinal, João era daquele grupo mais íntimo de Jesus, lembram-se? Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 17, verso 1. Então ele tinha muita proximidade de Jesus, tinha muita intimidade com Jesus, era de um grupo seleto
dos discípulos, né? O grupo de discípulos já era um grupo seleto, mas João era mais seleto ainda. Na verdade, Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Isso foi a transfiguração. Então, em vários momentos da caminhada de Jesus, do ministério de Jesus, ele se apartou com essas 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Então, João, por assim dizer, tinha intimidade com Jesus. E aí ele pode ter reconhecido, né, apesar de todas aquelas mudanças significativas que a figura de Jesus glorificado trazia ali no seu êxtase. Marcos 5,37. Abra aí sua Bíblia. Marcos 5,37. Estamos encerrando já aqui, tá bom? Marcos 5, verso de número 37. Há vários textos que falam dessa intimidade que Jesus tinha com esses irmãos em particular aqui. Diz assim, Marcos 5,37. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Tá bom? Então, a nossa tese aí, na verdade não uma tese, mas que ajuda a mostrar, né, a tirar essa dificuldade. Como Pedro reconheceu Jesus, estando de costa, né, vendo alguém com aparência humana, mas totalmente diferente no meio de 7 candeeiros. Provavelmente pela intimidade, pela peculiaridade, talvez pela voz, ainda que fosse de trombeta, talvez por algum sinal, algum gesto, talvez pelas marcas da crucificação, não sabemos. Não sabemos. Ou pelo próprio Espírito Santo que falou no seu coração, mas fato é que era Jesus e assim ele o registrou. Tá certo? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ainda o verso 12 diz que ao voltar-se para ver quem falava com ele, João vê 7 candeeiros de ouro. Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui. Põe uma marquinha aqui. Se alguém tiver uma pergunta, vai formulando aí, alguma questão, e a gente vai tentar tratar. Tá bom? Nós vamos parar a lição hoje por aqui. Também estamos no finalzinho aí da apostila, né? Faltou um parágrafo quase. Caminhamos bem hoje. Tá certo? Então é assim, irmãos, né? Perceba, cada versículo de Apocalipse tem uma lição tremenda aí. Tá bom? Chegou atrasado, Tonino? Não chegou atrasado não, graças a Deus. Pastor, antes de reservar o domingo como dia do Senhor, o povo adorava a Deus todos os dias? Não, Marcilene, não. Aí o povo tinha separado, né? É lógico que há um período de transição, certo? Toda mudança tem um período de transição. Esse período de transição, naturalmente, foi o período de ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos. Mas o que marca, o divisor de águas que marca a mudança de adoração do sábado para o domingo é os cristãos, é a descida do Espírito Santo, né? E aí os cristãos, eles começam a se reunir, vamos nos reunir no domingo. Por que no domingo? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, antes eles se reuniam no sábado mesmo. O sábado era um dia reservado para o judeu. Perceba, a igreja ainda não existe, mas a partir do momento da vinda da igreja, da criação da igreja, por assim dizer, esses cristãos, não é, que é a continuação do povo de Israel, em Jesus Cristo, no Filho de Deus, passa a se reunir no domingo. Tá bom? Cidinha está conosco também, a Cidinha da congregação. Deus abençoe, Cidinha. Seja bem-vinda aí, participando conosco. Sei que devemos adorar a Deus todo momento, mas eu quis dizer assim, havia outro dia da semana em que eles guardavam só para adorar a Deus, o sábado, por exemplo, exatamente, só o sábado, né? Era o sábado.
Os outros dias eles trabalhavam, como nós trabalhamos de segunda a sexta, de segunda a sábado, e vamos à igreja no domingo. Era algo parecido. Domingo é um dia. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. Todos os dias nós podemos tirar para adorar a Deus. Mas tem um dia especial, o dia do culto público, o dia que o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus de forma pública, juntamente. O culto público tem, assim, um grande, um grande significado dentro da história da igreja, né? Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar que estejamos, né? Ao ar livre, dentro de casa, numa condução, ou mesmo orar, podemos, mas o culto público ele é especial, por isso a gente não deve deixar de se congregar, diz lá o autor aos Hebreus, não devemos fazer como alguns, deixando de nos congregar, e esse congregar é justamente no primeiro dia da semana, que é o domingo. Tá bom, Marcelene? Agora a adoração, né? A Cidinha colocou aqui, o povo adorava todo dia. Nós adoramos também, né? A Deus com tudo que fazemos, inclusive, não só todo dia, mas todo momento, em todas as horas, tudo que nós fazemos, né? Nós fazemos para a glória de Deus. E isso o apóstolo Paulo vai lá dizer em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, para nós prestarmos um culto racional a Deus, enfim, com o nosso corpo, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo realmente é uma forma de adoração a Deus, tá certo? Então, todos os dias, aí por extensão, nós adoramos a Deus. Mas, ainda assim, o domingo é um dia especial, é o dia do culto público. Nós não devemos trocar o domingo porque, eu adorei a Deus já na minha casa hoje, eu adorei a Deus na terça-feira. Não. Deus escolheu esse dia e aprovou esse dia em que a igreja se reúne para adorar publicamente ao Senhor, isso na igreja. Tá bom? Eu acho que eu já estudei isso quando eu tratei confissão de fé com vocês sobre o dia do Senhor. Adriana, Cidinha, muito bom esse estudo, nos ensina muito. Rosângela, verdade, Cidinha, muito bom. Deus abençoe, pastor, obrigado pelo estudo, muito bom. Obrigado, pastor, ótimo estudo, está sendo muito bom. Amém, irmãs, Deus abençoe. Continue a orar por nós e nós vamos orar por vocês. Agradecemos a Deus também pela vida da Dona Edna da congregação sofreu um acidente essa semana. A semana passada, inclusive, foi atropelada por uma moto, o rapaz fugiu, mas graças a Deus o Senhor preservou a vida da nossa irmã. Quebrou a perna, quebrou o tornozelo, mas já fez a cirurgia e já está em casa, graças a Deus, se recuperando a nossa querida irmã Dona Edna. Muito em breve, se Deus quiser, vamos fazer uma visita. Passando essa Covid aqui da família, nós vamos ver a Dona Edna. Até a próxima semana, Toninho. Deus abençoe. Fiquem com Deus, irmãos. Muito obrigado pelas orações. Valeu.